Fala galera caixista, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Fora da Caixa, um canal sobre comportamento e alienação religiosa, para a gente trabalhar essa questão comportamental e tentar amenizar, né, essa alienação religiosa tão presente hoje diante da nossa sociedade. Beleza? Então sejam bem-vindos. Tá? Aqui é um canal onde eu costumo falar um pouco de congregação cristã no Brasil, um pouco não, eu falo até muito, mas como eu tenho prometido desde 2021 que eu tenho falado isso e eu falei, vai chegar uma hora que vai ser para valer e agora é para valer. O canal Fora da Caixa não é apenas um canal que fica falando só de congregação cristã no Brasil. A gente fala sobre esse universo religioso de forma geral. Tá? Eu estou aqui para ajudar as pessoas, independente se elas são ou não da CCB, não vai ficar só na CCB. Continua com CCB, mas é um canal que fala muito mais amplamente além disso. Beleza? Eu queria trazer, inclusive, hoje para vocês uma reflexão sobre esse êxodo, tá? Sobre esse acontecimento, tudo isso que está rolando, né, desde 2021, que é a saída das pessoas do meio religioso. As pessoas estão abandonando as igrejas, os famosos desigrejados. E eu peguei esse vídeo aqui, que é muito legal, onde um homem ele fala um pouco sobre isso, ele expõe a opinião dele e eu queria trazer para vocês a minha reflexão sobre as opiniões dele. Beleza? Então você já sabe como funciona, fiquem aí que eu volto com vocês após a vinheta. Não saia daí. Beleza, galera, não esqueça também aí, você que está chegando, de se inscrever no canal, tá? Dá essa força aí, se junta aí a família Fora da Caixa. Vamos juntar forças para a gente combater esses problemas de comportamento e alienação religiosa. Beleza? Não esquece de deixar o seu like, não esqueça de clicar no sino de notificações para quando eu colocar vídeos novos você seja notificado, porque o YouTube ele não entrega vídeo para ninguém. Aproveita para deixar aí o seu comentário e fazer parte aqui da família ou compartilhar o vídeo com seus amigos, com aqueles que você acha que são importantes ouvirem essas mensagens. Vamos lá, eu vou colocar aqui o vídeo com vocês, deixa eu ligar o áudio aqui, preparar tudo aqui. Deixa eu ligar o microfone aqui direito. Beleza, tudo ajeitado. Eu vou colocar aqui na tela esse rapaz aqui falando. Vou deixar o vídeo tocar todo, depois eu volto e vou traçando aqui aquilo que ele fala, fazendo análises. Beleza? Vamos lá. Igrejas evangélicas no Brasil, tudo que é denominação está em decadência. Isso é fato, pois as pessoas começaram a perceber que estão sendo usados como massa de manobra, de manipulação para interesses particulares. Muitos estão deixando as igrejas. Está uma decadência só as igrejas evangélicas. Verdade sim, é verdade sim, e vocês podem ver, pois muitos não estão gostando do circo, do teatro que as igrejas estão fazendo. Muitos estão até com vergonha de ir na igreja, pois viraram motivo de chacota. As igrejas evangélicas no Brasil estão em decadência. Gostou do conteúdo? Siga aí o canal Igreja das Trevas no YouTube. Eu peço esse favor a você. O link do canal estará na descrição do título desse vídeo. Obrigado. O título estará na descrição. Uai, seu app de vídeo escuta. O vídeo estará na descrição. Você ouviu? Boa, o trocadilho foi boa. Foi bom. Foi muito bom esse trocadilho, hein? Gostei. Vamos lá. Eu vou fazer... Deixei o vídeo todo para vocês ouvirem, para a gente não perder o contexto e até vocês já estarem... a mente de vocês, o cérebro de vocês, eles já estará semi-pronto para aquilo que eu vou falar, entendeu? Não vou pegar ninguém de surpresa. Então vamos lá, agora eu vou pegar pequenos trechos, né? Vou deixar ele falando, corto, faço análise e vou seguindo assim em pausa. Vamos lá. Igrejas evangélicas no Brasil, tudo que é denominação está em decadência. As igrejas evangélicas no Brasil, tudo quanto é denominação, né, dentro desse nicho evangélico, religioso, está em decadência. Isso é um fato. Isso é real, tá? É lamentável, tá? É lamentável que as igrejas, né, estejam dentro desse universo de decadência, tá? Uma vez que para a sociedade
esperava-se ou espera-se, né? Não vou nem definir o tempo aqui. Esperava-se ou espera-se que a igreja seja um ambiente sério, que seja um ambiente justo, que seja um local, né, em que as pessoas escolheram, né, ainda que eu não concorde com a ideia de templo, que eu não concordo com a ideia de templo, ideia de culto, ideia de sacerdote religioso comandando a tua vida, esses 3 pilares eu não concordo. Eu não vejo, mas é uma visão minha, tá? Para mim é desnecessário, entre aspas, porque eu até vejo uma necessidade em determinados pontos, né, uma obra social, ajudar pessoas vítimas de drogas, pessoas que estão nas ruas, né? Eu vejo a igreja como algo bom quando a gente enxerga ela de forma filantrópica, etc, etc. Mas dentro do contexto, a pessoa ser um cristão, entendeu? Eu acho que é realmente manipulação. E ver a igreja hoje em decadência, sabe? Ver a igreja hoje em decadência é triste e é lamentável justamente por isso, porque você tem a concepção social de que a igreja é a que a sua avó ensinava você, o seu avô, os seus pais ensinavam você, é o que a sociedade tenta te rotular, de que a igreja é um local decente, que a igreja é um local onde as pessoas estão ali realmente para praticar o amor, o que a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que isto é uma meia-verdade, né? A gente sabe que eu não vou generalizar, porque a gente sabe que tem pessoas boas lá dentro. Existem até, dentro das denominações, 1 ou 2 igrejas que se salvam, mesmo tendo ali um cara problemático, mas na síntese é uma igreja boa. Às vezes é aquela igreja ali do cantinho, da esquina da tua casa, pobrezinha, e os caras estão ali para ajudar. Entendeu? Então, essas se salvam, não posso generalizar, mas num contexto maior, as igrejas hoje são uma vergonha, é uma realidade. A igreja hoje, o conceito de igreja hoje, ela é uma vergonha para aquilo que as pessoas dentro dessa sociedade acreditavam ser. E isso vai muito daquilo que a igreja hoje, o posicionamento que a igreja, dentro dessa síntese, novamente não generalizando, porque tem gente lá dentro que não está de acordo com aquilo que eu vou falar aqui agora. Eles não se encaixam naquilo que eu vou falar, mas na síntese geral, as pessoas que estão dentro da igreja são pessoas que geralmente são preconceituosas, elas querem impor as suas ideologias, são pessoas que têm um viés político muito forte, elas para defender um determinado grupo político, seja ele qual for, elas anulam questões até teológicas e isso acaba entrando em debate, né, com pensadores. Pô, cara, você está dizendo que vocês são igreja e que a igreja deveria amar, mas vocês estão atacando todo mundo. Enfim, eu mesmo faço isso diversas vezes no meu canal, falando como as igrejas elas são muito mal representadas na internet, ou quanto elas são preconceituosas, ou quanto tudo é um show à parte, ou quanto isso tudo envolve apenas o dinheiro. Né? Aquilo que eu falo, hoje os caras estão mais preocupados com construções, as pessoas estão mais preocupadas com construções, elas estão preocupadas em como elas vão engatar o dinheiro, né? Você tem um conceito da igreja inicial, só para vocês terem ideia, você tem um conceito da igreja inicial, a igreja lá primária, né? dos primórdios do nascimento ali, na época de Cristo ali, quando ele morre, vai para os céus, tem a sua ascensão, e ali os discípulos, eles começam alguma coisa que seria algum tipo de igreja. Então você vê todos os líderes e todas as pessoas que são envolvidas com a igreja vendendo os seus bens para doar aos pobres, né? Ou seja, a igreja reparte o que é dela para dar aos pobres, né? Ela fica sem nada para dar aos pobres, e hoje você vê um conceito totalmente invertido. Os pobres doam aquilo que nem tem para sustentar a igreja, cara. Então, assim, são movimentos que são completamente diferentes e trazem toda essa questão, esse debate dentro da sociedade. A sociedade começa a enxergar, ela começa a entender, as pessoas têm vergonha de, às vezes, confrontar, elas têm medo de confrontar. Entendeu? Porque uma coisa é você ter um pensamento, outra coisa é você expor esse pensamento. E a gente vive hoje num período em que as pessoas elas estão com coragem de expor esses pensamentos. Porque, como eu falo, antigamente você vivia... Quando você ia falar de religião, era como se você fosse jogado
no meio da caça às bruxas. Você era queimado, você era excomungado, você era apedrejado, a sua família não aceitava. Então você era o lobo solitário no meio de um grupo gigantesco. Hoje, conforme crescem as mídias sociais, as pessoas falando, os grupos, eles se juntam. As pessoas hoje, a mídia social hoje, as mídias sociais, os grupos de mídias sociais, eles são muito separados, hoje é por assunto. Tá? Geralmente você assiste aquilo que lhe convém, aquilo que é um viés de confirmação, é muito natural. Então hoje os grupos eles estão separados por assunto. E isso é ruim por um lado, porque você tem um grupo, você tem pessoas que podem migrar para um sistema de ataques, de manipulação, de alienação, mas é bom, por outro lado, que você tem pessoas que concordam com você e você já não está mais sozinho nesse universo, né? Você já é uma pessoa que pode confrontar. E tudo isso, cara, essa ideia desse declínio das igrejas, ele inicia, cara, claramente através do processo pandêmico. Quando a pandemia ela se instaura no Brasil e no mundo, o processo de decadência das igrejas ele dá início. Isto é uma realidade. Porque a pandemia ela trouxe o isolamento social. E o isolamento social ele trouxe as pessoas para a internet, cara. E trazendo as pessoas para a internet, elas começaram a deixar de ouvir os seus pastores, os seus líderes, os seus anciãos, os seus cooperadores, os seus presbíteros nas igrejas e passaram a ouvir também, né, pessoas que falavam sobre aqueles assuntos, porque elas começaram a buscar sobre aqueles assuntos. Não que a pessoa que estivesse ali na internet, ela fosse assim, vou buscar o que há de ruim da minha igreja. Elas começaram a buscar alguma coisa sobre a igreja. Eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ela digitava lá no Google, no YouTube, Assembleia de Deus, culto da Assembleia de Deus. De repente ela esbarrava não apenas no culto, né, da Assembleia de Deus, ela esbarrava no crítico do culto da Assembleia de Deus. Mesma coisa a Congregação Cristã no Brasil, né? Eu fui um dos canais que até antes da pandemia já falava da CCB e de repente a pessoa chegava ali, olha, tem um cara aí, eu fui buscar sobre a CCB e acabei esbarrando num vídeo de um crítico. Cara, o que o cara tá falando é verdade, cara. É verdade. Eu não tinha parado para pensar, porque o nosso cérebro ele tem isso. Né? A manipulação das religiões ela é tão forte que ela faz o nosso cérebro ele dar uma enferrujada. Aquela sensação que você tinha quando era criança, quando você ia para a escola, por exemplo, de que a professora dizia, Joãozinho, quanto é 2 mais 2? E você, com muito sorriso no rosto, na frente da sua turma, você respondia com muita alegria e você dizia 4. A religião, ela te tira um pouco disso. Como ela trabalha muito a questão emocional, ela tira um pouco o racional das pessoas, ela trabalha muito emocional, então você chega a um momento em que esse seu racional, ele começa a enferrujar. E isso explica porque pessoas muito inteligentes, às vezes, elas estão presas dentro das religiões, porque a religião ela mina o racional e ela nutre esse emocional e às vezes a pessoa, até muito inteligente, ela não consegue parar para pensar porque é uma questão de trabalho cerebral. E de repente quando o cara começa a enxergar essas coisas, ele vê esses problemas na denominação, o cérebro dele ele dá aquela engatada e ele começa, opa, peraí. Então até a sensação de reflexão, ela retorna à vida dessas pessoas. E isso é incrível. Tá? E isso, todo esse movimento de declínio, ele tem a ver com isso. Processo pandêmico. Tá? As pessoas que queriam se libertar ou queriam falar, que não tinham a voz, elas encontram espaços para essa voz. E uma questão cerebral, onde o seu cérebro ele volta no tempo. Não é que o seu cérebro passou a pensar agora, é que ele volta às suas raízes, ele começa a surtir aqueles efeitos que tão te deixavam felizes no passado, que era o efeito de descobrimento, e agora você começa a se redescobrir. Mas se redescobrir como? Como um pensador. Verificando dentro da sua capacidade cognitiva de que você é capaz de entender sim o que está acontecendo. E isso é um efeito que esse processo pandêmico trouxe, e é por isso, dentro dessa soma, é lógico, uma soma de fatores, que as igrejas evangélicas elas estão em declínio. Vamos lá. Isso é fato, pois as pessoas começaram a perceber que estão sendo usados como massa de manobra, de manipulação para interesses particulares. Exatamente. As pessoas começaram a enxergar, tá, que elas são massa de manobra. Tudo é uma questão, é um jogo de interesses. Para que você precisaria da igreja? Né? Eu vejo muitos teólogos, por exemplo, falando
que o conceito de igreja não é um templo. O conceito de igreja, ela é uma reunião de pessoas, um ajuntamento de pessoas. E se você analisar ali dentro da Bíblia, você vai ver que Cristo não fundou a igreja, e você vai ver que não há fundação de igreja dentro do contexto bíblico. Ele não fundou a igreja, ele não mandou ninguém se reunir em igreja, pelo contrário, os textos ainda dizem diferente, né? A mulher lá do poço, ela pergunta, olha, dizem que é aqui, dizem que é ali, que a gente precisa adorar. É verdade, eu vos digo, né, digo para você, ó, mulher, que haverá um tempo que nem aqui nem lá, que os verdadeiros adoradores eles adorarão em espírito e verdade. Isso dentro do contexto, dentro de uma linguagem básica de interpretação de texto. Joãozinho, né, vamos lá, o textinho do Joãozinho de novo, que eu sempre falo aqui para vocês no canal. Joãozinho, a professora chama o Joãozinho, vamos fazer a aulinha de interpretação de texto, Joãozinho. Joãozinho, está escrito, Joãozinho, haverá um tempo que nem aqui e nem ali vocês encontrarão esse rapaz aqui chamado Jesus, esse homem chamado Jesus, e que ele estará apenas nos nossos corações. Então, onde Jesus está? Cara, até uma criança, baseada em interpretação de texto, ela dirá, então, ele não está nem lá e nem naquela igreja, ele estará no meu coração, entendeu? Mas, né, as pessoas, elas manipulam o conceito para que possa as pessoas entenderem direito. Porque se a professora chamar o Joãozinho de 10 anos para ir lá na frente, no quadro negro, e ela perguntar com esse texto, o Joãozinho vai saber dar a resposta certa. Mas, infelizmente, as pessoas que são massa de manobra, elas não saberiam dar essa resposta, que para elas é necessário estar em igreja, porque dentro da igreja eu tenho controle. Aquilo que eu falei com vocês, o conceito de templo, o conceito de culto e o conceito de líder religioso manipulando a sua vida. Então, quando eu tenho um conceito de templo, onde ele é necessário, tá? Vamos por ordem. Onde eu tenho um conceito de culto, que ele é necessário, e as pessoas sabem que culto não dá para fazer sozinho, eu obrigo a pessoa a estar condicionada a um templo. E obrigando a pessoa a estar condicionada a um templo, eu sou obrigado, até por questões jurídicas também, a ter uma liderança para reger esses templos. E aí cria-se o sistema de manipulação de massa de manobra, onde dentro dessas igrejas as pessoas serão manipuladas diante dos viés desses líderes, das ideologias desses líderes, que vão pegar as Bíblias e que vão pegar as suas ideologias e vão converter aquilo que está escrito de uma forma para aquilo que ele pensa, e aí é onde surgem os ensinamentos, os conceitos, né? Igreja que diz que o homem não pode andar de bermuda, igreja que diz que o homem não pode andar na praia, igreja que diz que o homem não pode ter barba, igreja que diz que é obrigatório você ajudar a igreja através do dízimo, igreja que diz, né, como a CCB, por exemplo, que diz que é através de oferta voluntária, e ali cada um pega um conceito, porque você ficou preso dentro desse conceito, onde eu preciso ter um culto, eu preciso ter um templo e eu preciso ter um líder religioso. Então, quando as pessoas percebem que isso tudo é massa de manobra e que quebra esse conceito, elas dizem, peraí, então quer dizer que eu não preciso ter culto, eu não preciso ter uma igreja para ir, e eu não preciso também de um cara para ficar mandando na minha vida, e as pessoas começam a perceber que elas simplesmente foram alvos de uma massa, né, que simplesmente quis manipular elas o tempo todo para que essas pessoas sejam enriquecidas, cara. É lógico, tá na cara. Sabe? É lógico e está na cara. As pessoas não enxergavam justamente pelos fatores que eu disse antes. Porque até a questão cerebral dessas pessoas, a questão do raciocínio, ela era bloqueada. Por quê? Porque a fé ela é um elemento emocional. Ela é um elemento que ela não é trabalhada dentro do raciocínio, dentro da razão. Ela é trabalhada dentro de elementos emocionais, de gatilhos emocionais. E quando você é muito preso a gatilhos emocionais, é lógico que você anula. É uma balança, cara, é uma régua. Balança, régua, pensa como você quiser. É uma régua. Quanto mais eu me aproximo do lado emocional, mais eu me afasto do lado racional. Isso é uma regra básica. Então, é um dos elementos. As pessoas começaram sim a enxergar. Muitos estão deixando as igrejas. Está uma decadência só as igrejas evangélicas. Verdade sim, é verdade sim, e vocês podem ver, pois muitos não estão gostando do circo, do teatro que as igrejas estão fazendo. Muitos estão até com vergonha de ir na igreja, pois viraram motivo de chacota. Teatro e vergonha. Ele coloca 2 pontos muito interessantes aqui. Ele fala sobre o teatro
né, que é as igrejas, e esse teatro, ele inicia, tá, como um teatro de manipulação básico, onde a gente está falando do teatro da liderança, e também o teatro, né, que são os shows, a fórmula que o sistema gospel hoje encontrou de poder se readaptar a essa nova era, porque as igrejas elas têm isso. Conforme os tempos vão passando, elas vão se readaptando à cultura. Isso é um processo natural. Então a gente tem dois teatros. A gente tem o teatro manipulador, as máscaras dos manipuladores, e nós temos o teatro, que é o grande show gospel, que é o grande show de música, o grande show de pregações, o grande show, enfim, esse show cultural. A gente pode até dividir isso. O teatro, né, de manipulação, ele já é bem mais antigo. Antigamente não tinha os shows, mas sempre teve o teatro de manipulação, que exatamente, sempre, eu acabo caindo sempre dentro desse contexto do culto, do templo e do líder religioso, que quer fazer você acreditar que aquilo que ele está pregando vem de Deus, que aquilo que ele está pregando é uma mensagem divina, ele é um instrumento de Deus, ele quer te condicionar a um elemento onde ele anula o seu raciocínio e ele estimula os gatilhos do seu sentimento, os gatilhos emocionais, e ali você vai estar sempre condicionado àquilo que ele vai falar, porque você tem medo, e aí começa a surgir esses efeitos, você começa a ter medo, você começa a ter pavor de desagradar a Deus ou desagradar o pastor, né? E dependendo do sistema da igreja, um sistema punitivo, algumas igrejas adotam sistemas punitivos espirituais. Olha, se você não vier na tua igreja, se você não vier pelo amor, você virá pela dor, Deus vai te colocar numa cadeira de roda, Deus vai colocar você, né, o teu filho, Deus vai pegar ele ali, vai te colocar um câncer, vai tirar o teu emprego, vai fechar as portas da tua vida. É o que você mais vê hoje no sistema gospel. Cantor morreu porque rasgou a Bíblia. Deus puniu, é o que você mais vê no sistema gospel. Famoso falou mal de Deus, rasgou a Bíblia, fez alguma coisa e Deus puniu. Essa ideia do Deus punitivo, do Deus castigador, do Deus que, cara, que dane-se que eu disse para você que é livre-arbítrio. Se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Se você não vier andando, eu te coloco na cadeira de roda, cara. Essa ideia do Deus punitivo. Tá? Então existe esse tipo de castigo, de punição, e existem as punições administrativas mesmos, né? Que são aquelas punições que variam do mais leve até os mais pesados. É o cara que não pagou o dízimo, que ali o nome dele vai estar dentro de uma lista, né, de pessoas negativadas. Um absurdo isso. Né, e acaba desmoralizando as pessoas, punições, né, mais graves que acontecem. A Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, ela pune as pessoas que cometem sexo fora do casamento com a remoção dos direitos dessa pessoa, como se ela tivesse o poder de impedir a pessoa de pedir um hino dentro da igreja, de fazer uma oração dentro da igreja, né, porque ela não pode mais orar. Isso é um absurdo, cara, mas ela faz. A pessoa não pode mais orar dentro da igreja, porque a pessoa, a oração, é o que eu falo, o sistema de culto, o sistema de templo, desculpem, e o sistema de líder mandando na sua vida, como se a oração fosse uma propriedade da igreja. Cara, então existem diversas formas de punição, né, fora as punições diretas. Né? Aqui no YouTube existem punições do meio evangélico. Se você falar alguma coisa contra o sistema religioso, os evangélicos se juntam para te amaldiçoar, para fazer vídeos contra você. Eles juntam as pessoas, o grupo deles, para te atacarem. Cara, isso é muito comum. Lembrando que eu não estou falando que isso é para todos, cara. Existem bons evangélicos. Eu sempre repito isso. Existem bons evangélicos, existem boas igrejas, existem boas denominações, existem bons agrupamentos que mas assim, é uma curva, eles são fora dessa curva, eles são fora da caixa, vamos botar assim, eles são fora dessa curva, mas a síntese geral do evangelho, ela é assim, cara, infelizmente, tá? Infelizmente. As igrejas evangélicas no Brasil... A envergonha, né? Desculpa, eu já estava colocando envergonha. As pessoas estão envergonhadas, cara. Elas estão envergonhadas do evangelho, essa é a verdade. Porque, primeiro, os podres das igrejas, eles estão sendo expostos, como nunca foram antes. Né? Essa nova era, ela trouxe o que é a igreja de verdade. E a gente vê em determinadas igrejas, determinadas religiões, essas incapacidades, essas mentiras sendo desmascaradas.
Nós vemos aí, diante de um cenário pandêmico, os caras que têm canais de TV dizendo que são curadores, que tem o feijão mágico, que tem o açúcar dourado, que tem o chazinho de boldo milagroso, o suco de maçã super poderoso, né? Das super poderosas lá, né? Lembra do professor? Açúcar, amor. Então os caras faziam todos esses milagrosos e não aconteceu nada. Então as pessoas ficaram envergonhadas. Fora os descobrimentos, né? A gente fala de estupros, a gente fala de assassinatos, a gente fala de roubos, a gente fala de uma série de elementos que aconteceram dentro das igrejas e que foram desmascarados, igrejas de pessoas que defendiam, e geralmente quem está com vergonha, cara, tá? E 100% das pessoas que estavam com vergonha eram pessoas que defendiam, não eram nem pessoas que frequentavam, eram pessoas que defendiam, pessoas que estavam ali lutando por essas religiões. Então, essas pessoas se envergonham. Porque, na verdade, o cara, quando ele tem um conceito, de que ele não está ali dentro para defender a igreja, ele não está ali dentro para defender instituição, ele está ali dentro para defender pessoas, para realmente lutar por pessoas, ele não tem problema com isso, porque ele não se envergonha, porque ele não espera nada disso. Geralmente se envergonha quem espera disso. Então, é um processo natural. Então, sim, é vergonha. Muitos canais denunciaram muitas pessoas, né? Denunciaram muitas coisas que estavam acontecendo, essa mentirada, essa alienação comportamental. O meu canal, por exemplo, falou muito de congregação em 2019, 2020, 2021, foram as bases do meu canal, falar de congregação cristã no Brasil, trazer todos esses elementos para que a gente pudesse conhecer, para que vocês pudessem conhecer tudo isso, tá? Então, outros canais falaram da Assembleia, Igreja Universal, Testemunho de Jeová, cara, tem muitos ex-anjos da Testemunha de Jeová falando sobre a Testemunha de Jeová, então tudo isso contribuiu, sim, para esse êxodo. Brasil estão em decadência. Gostou do conteúdo? Siga aí o canal Igreja das Trevas no YouTube. Igreja das Trevas. Peço esse favor a você. O link do canal estará na descrição do título. Na descrição do título foi um trocadilho muito maneiro. Um abraço aí eu não sei o nome dele, para que fez o vídeo. Beleza, eu achei um vídeo curto, mas inteligente, sensacional. Eu acho que, eu até peço desculpa a vocês, foram 26 minutos, 27, vai bater 28 minutos, mas eu precisava explicar, bater um pouquinho o contexto com vocês, espero que vocês tenham gostado. O que você achou também, deixa aí no comentário, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho de notificações para quando eu colocar vídeos novos você seja notificado. Deixa aí o seu like, ajuda o canal, o dislike caso você não tenha gostado, não tem problema, para mim faz diferença, mas para o YouTube não faz diferença nenhuma. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família. Um grande abraço a todos para vocês, até a próxima, valeu!